Bem-vindo, querido Miguel. Boa tarde, Conde. Boa tarde a todos e todas. A nossa vida, Conde, a minha, a sua, é muito facilitada pela nossa produção, né? A gente tem que reconhecer o trabalho dos colegas, porque o nosso giro de notícias ali, ele deu um panorama muito bom do cenário que a gente tem. A resistência bolsonarista, vamos chamar assim, ou essa resistência neofascista, ela está dividida em três frentes que apareceram aí no nosso giro. Uma delas é essa frente institucional, que é capitaneada aí pelo PL do Valdemar Costa Neto. Nós temos a frente militar, que depois eu falo, e que se reuniu com o Bolsonaro, como você chamou de atenção agora no final, e essa frente civil, que também tem os seus desdobramentos, né? Na frente institucional, o Valdemar da Costa Neto está num beco sem saída. Ele, como os petistas, acreditava que o Lula venceria no primeiro turno ou venceria no segundo com uma folga. Aí ele iria trabalhar para dispensar aos poucos a família Bolsonaro e, no momento oportuno, se bandear para a base de apoio. É bom lembrar que o PL foi base de apoio do governo Lula, o ex-presidente, o falecido vice-presidente José Alencar, né? Era afiliado ao PL e depois fez parte também do governo Dilma, desembarcando no impeachment, como todas as outras legendas oportunistas, né? E é o papel histórico do PL sob o comando do Valdemar da Costa Neto, que é ser legenda de aluguel. Obviamente, o plano deu errado, nós sabemos, né? A eleição apertada, enfim. E ele ficou com uma vitória de pirro, digamos assim, né? Porque ele ganhou um patrimônio eleitoral de 51 milhões de votos, que para ele interessa muito esse cabo eleitoral Bolsonaro nas eleições municipais daqui a 2 anos, mas é um hóspede incômodo, né? Faz exigências, quer garantias, etc., e traz junto um histórico que vai ser devassado, inevitavelmente, sem a proteção do Augusto Aras, sem foro privilegiado, nos próximos anos. Não será de imediato, mas vai responder uma série de processos e aí o PL vai ter que ser solidário, colocar sua estrutura jurídica, enfim, a serviço da família Bolsonaro. Enfim, a quantidade de rolos aí que a gente pode imaginar. E uma das exigências que o Bolsonaro tem feito ao Valdemar da Costa Neto é embarcar nesse tema das urnas. Tanto que na entrevista coletiva dessa semana foi até meio ridículo, porque assim, no meio da entrevista, o Valdemar disse assim, entramos com o processo, questionamento das urnas, enfim, mas essa não é a opinião do PL. Ele tentou... Voltei. Ele tentou convencer o Bolsonaro a desistir dessa empreitada, de não apresentar, o relatório é ruim, né? Ele sabe exatamente que é fraco, não foi feito pelo jurídico do PL, isso vem do grupo bolsonarista, e ele está com essa bomba, ficou com a pecha de golpista, um processo ruim, né? Não durou meia hora na mão do Alexandre de Moraes, em 23 minutos ele fez o primeiro despacho, o PL não respondeu, ele largou essa, né? Seria ridículo, se a gente fosse incorporar, levar a sério a tese do PL, teria que anular não só o segundo e o primeiro turno, mas as eleições, as 2 últimas eleições presidenciais, né? Então não tem o menor fundamento. E esses partidos que você citou, sabendo aí, percebendo e sabendo que Alexandre de Moraes não brinca em serviço, pularam fora. Então essa é o dilema que o Valdemar da Costa Neto vai ter que se virar, né? Ele tem esse patrimônio eleitoral, mas é um patrimônio que cobra caro, inclusive economicamente, porque o PL vai sustentar uma mansão, né, no Lago Sul, onde o Bolsonaro deve ficar em Brasília com essa referência que ele pretende ser da extrema-direita. Aí nós temos o outro problema, que é o seguinte, a frente militar, né? O que tem ficado evidente nessas últimas semanas é que Ciro Nogueira, Arthur Lira, já no segundo turno, etc., pularam fora desse barco bolsonarista, como se esperava do Centrão, não vão embarcar nessa aventura golpista e querem mais se preparar onde estarão nesse governo Lula, negociar coisas, manter o orçamento secreto, etc. Né? Não interessa para eles manter esse discurso. Mas a estratégia do grupo radical, do grupo bolsonarista, e aí fica claro quem é que pôs o Bolsonaro no poder, e aí eu já recomendo aos nossos espectadores, estou lendo um livro impressionante, Poder Camuflado, saiu agora pela Companhia das Letras, saiu literalmente em outubro ainda, entre o primeiro e o segundo turno, um livro interessantíssimo que reconta o papel dos militares desde a redemocratização até o governo Bolsonaro. E ali fica claro que o Bolsonaro é um monstrinho criado pelo general Augusto Heleno, pelo general Vilas Boas, que agora se soma à militância do Braga Neto, né?
Eu já tinha comentado em outras ocasiões que os mais impetuosos em manter as mobilizações bolsonaristas no início nas estradas, depois dos quartéis, foram Braga Neto e Paulo Guedes, além do Augusto Heleno, e o próprio Bolsonaro não estava muito convencido, mas parece que agora o medo do Bolsonaro, na verdade, é que a espada do Xandão caia sobre a sua cabeça depois que ele perdeu o fórum privilegiado, o famoso inquérito das fake news que deve pegar essa turma toda. Então, o que eles vão fazer ainda é uma incógnita. Né? Eu imagino que pelo menos até 19 de dezembro eles vão tentar tumultuar e criar algum tipo de situação. E aí, qual é a consequência disso concretamente, para a gente fechar esse primeiro bloco, para o PT, para o governo de transição? Dois problemas. Primeiro, a estratégia do PT, a princípio, parece ser ignorar essas mobilizações, essas manifestações, e não está errado. Qual é a tese que corre? Olha, se o pessoal for se manifestar na frente dos quartéis para contrapor, se for chamar mobilização de rua, pode criar os tumultos, que pode ser a isca, né, engolir a isca que a direita está querendo, para tumultuar esse processo de transição. Né? Então a estratégia do PT é deixa o Alexandre de Moraes conter os radicais, conter os bolsonaristas. Então esse aspecto não está errado. Mas cria um outro problema que a gente está vendo agora. O PT está sem interlocutores dentro da defesa. E aí a gente vê que o único grupo de trabalho relevante que não foi anunciado na equipe de transição é justamente o da defesa. Deveria ser anunciado hoje, mas como a gente sabe, o presidente Lula precisou fazer uma cirurgia e se recupera, não vai cumprir os seus compromissos que estava previsto em Brasília, é possível que seja anunciado sem a presença dele, mas entre os nomes que estão postos aí, a gente vai ver ex-comandantes que estiveram no governo Dilma, que estiveram no governo Lula, mas que são desse mesmo grupo que hoje está no comando. Por quê? Porque todos eles foram colegas, compartilharam, eles são da mesma geração, né, que se formou ali em torno de 75 a 79 nas academias militares. Então eles se conhecem, enfim, participaram, inclusive, dessa ascensão do Bolsonaro, estavam junto com Vilas Boas na passagem, na conspiração da queda da Dilma e da passagem do Temer. Então é bastante delicada a nossa situação no debate sobre a defesa no próximo período e por conta dessa situação de estabilidade também que o bolsonarismo cria. Então que a gente não espere nenhum tipo de cumplicidade ou de neutralidade das Forças Armadas no próximo período, infelizmente.